O Morro dos Ventos Uivantes foi o pior lançamento que eu já assisti em toda a minha vida, se tratando de filme, de inspiração ou até mesmo de adaptação literária, porque não valeu nenhum centavo. Infelizmente, eu acabei gastando R$ 30 nesse filme que, nossa, eu preferia desver, apagar do meu cérebro e fingir que ele nunca existiu. Eu li O Morro dos Ventos Uivantes na semana passada apenas para me preparar para esse filme, e se eu soubesse que o filme ia ser tão ruim assim, eu teria me poupado de ir ao cinema ou até mesmo de conhecer essa história neste momento, porque eu não sei o que foi pior. Colocar tantas expectativas para um filme, quer dizer, eu não coloquei tantas assim, mas as mínimas expectativas que eu tinha foram completamente destruídas, e o livro eu já não tinha gostado tanto assim, então acabou que um se mesclou com o outro e deu isso. Para quem não está acompanhando, a primeira polêmica começou quando a Emerald Fennell, que é a diretora, né, a produtora, barra tudo que fez de ruim este filme, ela escalou Jacob Elordi para ser o Heathcliff, que no livro é descrito como um cigano de pele escura. A Catherine não tem olhos azuis, não tem cabelo loiro, ela tem aí cabelos e olhos escuros, aí num castanho. Então, assim, a gente já começa primeiro com o embranquecimento do Heathcliff, também com a descaracterização da Catherine. Fora que o Linton não é dessa forma. O Linton e a Isabela são irmãos no livro, no filme ela é pupila dele. E até ele teve mais representatividade, gente, do que o Heathcliff. Mas vamos à história, porque se vocês acham que não tinham como piorar, piora e piora muito, de verdade. O filme começa com a cena de uma forca, tem muita gente assistindo, a Catherine tá lá, ela nessa época ainda era uma criança, e ela parece muito maravilhada com tudo aquilo, como se estivesse adorando esse espetáculo de alguém sendo morto em uma forca. Porém, eu não entendi o porquê de ter essa cena ali, já que ela não tem nada a ver com todo o restante do livro. Ela cita essa forca apenas uma vez, lá quase no final do filme, mas eu percebo que a Emerald, ela é, assim, um pouco viciada em cenas hots. Porque nessa cena é um homem que está sendo enforcado e, basicamente, uma parte dele ganha destaque, sabe? Eu não quero nem relembrar disso porque me trouxe tanta vergonha alheia que eu olhei pro meu namorado e ele fez: por que isso? Eu falei também: eu não tô entendendo. Por mim, não deveria nem estar aparecendo esse tipo de coisa, né? Ainda mais se tratando de uma criança assistindo aquilo. Mas enfim. E aí o que acontece? Não existe irmão de Catherine. Já é outra diferença aí do livro. Não existe irmão de Catherine. O pai dela é basicamente um nojento, um velho safado que só faz o povo sofrer, inclusive ela e o Heathcliff. E aí ele sai pra beber, acha o Heathcliff e traz pra casa. No livro, ele vai pra Liverpool e volta com a criança, porque ela tava isolada, sozinha, etc. Sendo que assim, no livro é ele quem dá o nome para o Heathcliff, é ele quem cuida do Heathcliff, dá comida, dá roupas novas, dá uma educação. O Heathcliff começa a estudar junto com a Catherine. No filme, não. Primeiro que não existe o irmão da Catherine, o pai dela faz todas as cenas deploráveis que eram destinadas ao irmão dela, que é o Hindley. E aí, minha gente, ele basicamente maltrata o Heathcliff. O Heathcliff, coitado mesmo. É basicamente o cachorrinho da Catherine. Porque ela: ai, papai, você trouxe um bichinho pra mim, muito obrigada, eu vou dar o nome dele de tal coisa. E eu ficava olhando pra aquilo e me perguntando: o que é que tá acontecendo, minha gente? Não é possível isso. Até que eles começam a desenvolver um pouquinho aí a história dos dois, sendo que eu achei desnecessário porque tomou muito tempo. Tipo assim, eu acho que foi uns 30 minutos só com essa fase aí deles, assim, criança, crescendo, quase ali na adolescência, mas que acabou atrapalhando todo o desenvolvimento do resto do filme. Se bem que, né, não tinha como atrapalhar uma coisa que já era ruim. E aí, tomou muito tempo, o meio e o final foram muito corridos, e nas cenas que eram essenciais, a autora simplesmente estragou tudo. Fora que a gente tem um adendo, né? Quando eles já estão ali na fase da adolescência, ele escuta ela dizendo que nunca pode se casar com ele, etc. O que realmente acontece no livro. Mas depois que o Heathcliff vai embora, que ele volta, ela já está casada, se passou apenas um ano. Não é bem assim no livro, mas enfim, se passou apenas um ano. E ele volta como se nada tivesse acontecido, como se o amor deles fosse intacto a tudo. E aí ele começa a visitar ela todos os dias e eles começam a ficar juntos todos os dias. Ou seja, tem cena hot atrás de cena hot. Tipo assim, 5 minutos só de cena hot. Você olha e se pergunta: o que é que você queria fazer com isso? Não estou entendendo, Emerald. Você queria um romance de época?
barra romance hot só com isso, porque não colou. Eu também não entendi essa vibe bem technicolor, né, com roupas espalhafatosas, com cores muito vibrantes, com cenários bem caricatos. Eu me senti numa casinha de boneca. Parecia que a Margot Robbie tava fazendo uma Barbie 2.0, porque, minha gente, aquele cenário, aquelas cores, parecia realmente um Barbie 2.0 de época, mas todo mundo girava em torno de Catherine, né? Porque ela era o centro das atenções, ela era basicamente o raio de sol que todo mundo precisava estar ao redor, em torno dela, para poder se bronzear na Catherine. Não gostei disso. Achei que a autora ela poderia ter feito uma inspiração muito melhor, mas ela basicamente criou uma fanfic de casinha de boneca. Ah, todo mundo aqui vai ser o meu mascote, a minha marionete para eu fazer da forma que eu quiser. Ai, todo mundo falou que o Margot Robbie e o Jacob tem muita química. Só se for no cabelo dos dois, né? Porque aquele loiro não é original. Gente, tipo assim, eu senti vergonha alheia nas cenas. Eles podem até ter química, mas eu não consegui sentir isso. Parece que todo esse marketing que estão fazendo é infundado, porque eu não encontrei nada de química disso. Eu encontrei várias cenas vergonhosas que ele faz assim, né, no rosto dela pra não cair chuva e, tipo, a chuva simplesmente encharcando os dois. Tem muitas cenas que são muito toscas, que não deveriam estar ali. Na verdade, eu não sei nem por que colocaram. Muita gente dizendo que é um dos melhores romances, que saiu chorando. E eu fiquei me perguntando, a gente assistiu o mesmo filme? Porque eu não consegui gostar de jeito nenhum. E daí no livro a gente tem o Heathcliff fazendo a sua vingança com o filho dele e a filha da Catherine. No filme, a Catherine não chega nem a ter o bebê, ela perde o bebê. E aí eu me perguntei, qual o sentido de você ter feito uma inspiração de um livro que não tem nada a ver? Você apenas pegou o nome dos personagens e criou uma história completamente diferente e nova. Porque a vingança do Heathcliff não existe. Ele chega lá apenas para reivindicar o amor dele, porque não tem vingança, gente, em nenhum momento. E outra, a Isabela, que era a irmã do Linton no livro, mas a pupila dele no filme, ela basicamente virou o cachorrinho dele. Eu fiquei com muita raiva, eu queria esganar quem inventou de fazer aquilo. Porque colocaram uma coleira nela, colocaram ela presa assim na casa, e ela ficava exatamente imitando o cachorro. Tipo, ofegante, latindo, pedindo comida, ficando nas patinhas. Eu achei isso ridículo, eu achei deplorável, porque no livro ela é uma das personagens mais fortes, que realmente luta contra esse relacionamento abusivo, consegue vencer. E aí é onde tudo começa a desandar, né? Porque ele pega o filho de volta e vai fazer a vingança dele. Sendo que, gente, o filme, pra mim, ele precisa ser esquecido, porque ele não tem nada a ver com o livro, não tem absolutamente nada a ver. Foi uma perda de tempo, de dinheiro, do meu carnaval, que eu fui assistir isso numa terça-feira de carnaval, e eu fiquei olhando e pensando, eu perdi 2 horas da minha vida, poderia estar fazendo qualquer outra coisa melhor do que isso. Mas não, eu vim pra esse filme por livre e espontânea vontade, eu quis, eu escolhi assistir, mas eu não queria estar aqui. E aí os personagens secundários da história do livro, eles são extremamente importantes, como o Sr. Lockwood e a Nellie. O Sr. Lockwood é um locatário, né? Ele mora em uma das casas do Heathcliff, e é ele quem procura saber mais sobre quem foi a Catherine. Mas a história nunca é contada pela Catherine ou pelo Heathcliff, e sim pela Nellie, que no filme ela ganha um destaque absurdo. Ela é tipo uma dama de companhia. Ela é super sagaz, ela tem até a essência da Nellie de vou ficar de boca fechada, porque se o patrão souber vai dar ruim, etc. Mas estragaram até a Nellie. E olha que ela foi uma das únicas ali com uma representatividade de fato, né? O Linton também. Mas assim, gente, o que é que tá acontecendo? Quando é que a gente vai fazer adaptações boas? Eu assisti Hamlet esse mês de fevereiro e foi incrível. Eu não vi o filme, eu não li o livro, mas o filme foi maravilhoso. Sendo que o Morro dos Ventos Uivantes foi simplesmente horroroso do início ao fim. E eu fiquei com uma sensação assim, sabe, de ter alguma coisa entalada na minha garganta, uma repulsa enorme. Enfim, eu não vou me alongar mais nessa história. Eu fiz um post brevemente no Substack contando um pouquinho sobre a minha opinião. Queria falar com vocês apenas para ser um desabafo, porque eu não tô dando conta de ver tantos comentários elogiando esse filme, de que é um dos melhores romances que já assistiu, fui sem expectativas, sem ler o livro. Ai, ainda bem que eu li, porque senão eu ia pensar, nossa, é assim? O livro é assim? Não tô acreditando, porque, minha gente, estragaram de fato.
o livro. E eu não gosto do livro. Quer dizer, eu gostei da escrita da Brontë, eu achei interessante a construção, mas eu não me afeiçoei aos personagens, eu não gostei dessa carga gótica demais. Pra mim não é o meu estilo, não é do meu agrado, mas tinha muito potencial pra virar uma boa adaptação. Sendo que assim, né? Eu prefiro esquecer que eu assisti esse filme. Vou procurar as outras adaptações antigas que muita gente elogia, mas essa daqui eu nunca mais vou assistir. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!